Graça e paz, irmãos. Hoje é dia 7 de novembro, ano 2019. Hoje é quinta-feira. Nós vamos iniciar um estudo hoje sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. Nós sabemos que tem um grupo chamado unicista. E esse grupo unicista, eles não acreditam na Trindade. E tem feito aí a cabeça de muitos irmãos neófitos na fé e no conhecimento. Eles alegam que a Trindade foi inventada pela Igreja Católica Apostólica Romana no Concílio de Nicéia. Será que isso é verdade? Ou é uma mentira dita muitas vezes? Uma mentira dita muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia a presença da Trindade do Gênesis ao Apocalipse. E eu estou aqui exatamente com uma Bíblia, para ninguém alegar que eu estou inventando aqui. Eu estou aqui estudando em uma Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia fiel aos originais, a Bíblia de Jerusalém. Apesar de ser uma Bíblia católica, ela é uma Bíblia fiel aos originais. Os unicistas, eles alegam que nós seguimos a doutrina da Igreja Católica. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Será que todos os unicistas estão totalmente libertos da doutrina da Igreja Católica? Porque nós sabemos, por exemplo, que se você realmente quer ficar livre de todos os ensinos da Igreja Católica, você não pode observar mais o calendário gregoriano, que é um calendário da Igreja Católica. Outra coisa, quantos irmãos que comemoram 31 de dezembro, chamada festa de Réveillon, que é um culto pagão, faz culto nas suas igrejas, tem comes e bebes à meia-noite. Então, se você realmente não quer participar nada da Igreja Católica, você não pode participar de um culto de Réveillon. Por quê? Porque meia-noite, essa história do dia virar na meia-noite, foi inventado pela Igreja Católica, porque nós sabemos, pelo calendário de Deus, o dia vira no pôr do sol. E assim vai. Quantas doutrinas da Igreja Católica dentro das nossas igrejas ainda? Por exemplo, Martinho Lutero, ele fez a reforma protestante exatamente por causa da venda de indulgência. E quantas igrejas que estão aí vendendo indulgências? Isso aí também é a doutrina da Igreja Católica. Estão aí vendendo tijolo ungido, rosa ungida, vassoura ungida e assim por diante. Isso aí também é venda de indulgência. Outra coisa, quantos irmãos que estão fazendo campanha nas igrejas aí de 7 quarta-feira, 7 sexta-feira para ser abençoado? Isso aí chama-se novena. Isso aí também é da Igreja Católica. Eu já fui católico, eu sei disso. Nós tínhamos a novena da Senhora da Aparecida, por exemplo, 7 dias, cada dia aquela santa tinha a procissão, e aquela santa mudava de casa, ela ficava de casa em casa. E quantas novenas que nós temos visto aí na nossa igreja? 7 quarta-feira, 7 sexta-feira, culto de libertação para poder ser libertado. Camarada aceita Jesus, fica aí 30 anos aí fazendo culto de libertação nas igrejas. Então, meus irmãos, se a gente for considerar isso aí, tá todo mundo envolvido com o catolicismo. Ninguém escapa, nem mesmo os unicistas. Tá todo mundo envolvido na Igreja Católica. Se você quiser realmente ficar livre da Igreja Católica, você tem que sair do mundo, porque você não pode observar mais esse calendário gregoriano. Você não pode mais observar Natal. Quantos irmãos que comemoram Natal, 25 de dezembro? E nós sabemos que 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus, é o nascimento de Thamus. Isso aí foi introduzido pelo imperador Constantino, na Idade Média, quando Constantino fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Todo mundo sabe que Jesus não nasceu 25 de dezembro, mas as igrejas evangélicas comemoram Natal.
Mesmo os unicistas também comemoram Natal. Então tem muita coisa aí que precisa de ser revisado. Martinho Lutero, ele apenas defendeu a doutrina da justificação pela fé. Agora, tem muita coisa de Roma dentro da nossa igreja. É lógico que tem. Tem muita idolatria de Roma dentro da nossa igreja. Por exemplo, a igreja romana adora imagem de escultura. Os crentes adoram o quê? Os crentes adoram cantor. Eles idolatram pastores. Eles idolatram carros. Idolatram casa. Então isso aí é idolatria. Agora, uma verdade, ela não se inventa. Uma verdade, ela se descobre. Para os unicistas, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, Isaac Newton. Isaac Newton, ele inventou a força da gravidade ou ele apenas interpretou-a e a descobriu? Uma verdade não se inventa, ela se descobre. Então Isaac Newton, ele não inventou a força da gravidade, ele apenas descobriu ela. A mesma coisa acontece com a Trindade. Tertuliano, ele não inventou a Trindade, ele apenas a descobriu. O problema é que as pessoas leem a Bíblia igual leem jornal. E eu estou aqui com a minha Bíblia de Jerusalém, como eu disse, é uma Bíblia. Porque se eu usar uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, vão dizer que é uma Bíblia católica, que João Ferreira de Almeida era um padre, né? Então vão dizer que é uma Bíblia com erro de tradução. Mas eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, que apesar de ser católica, ela é uma Bíblia fiel ao texto original. As pessoas não entendem, por exemplo, o Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Está aqui na Bíblia de Jerusalém. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O nome de Deus aqui, no original aqui, é Elohim. Mas as pessoas não entendem isso. Elohim, ele é a forma plural de Deus. Toda vez que aparece na Bíblia o nome Elohim, está falando da forma plural de Deus. Então a tradução aqui, mesmo nessa Bíblia aqui que é fiel ao texto original na Bíblia de Jerusalém, poderia estar dizendo assim, no princípio, se o nome de Deus está na forma plural, então poderia estar dizendo assim, no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou os céus e a terra. Os unicistas, eles fazem essa confusão toda exatamente porque eles não sabem, eles não entendem as três dispensações. Nós temos que entender que Deus falou com o homem em três dispensações diferentes, em três épocas. Nós temos a dispensação do Pai, que durou todo o período do Antigo Testamento, onde Deus falava através dos profetas. Você vai encontrar muito essa expressão no Antigo Testamento. E veio a mim a palavra do Senhor ao profeta fulano de tal, vai até a cidade fulano de tal, profetiza contra ela. Então Deus falava através dos profetas. Deus levantava o profeta e ele mandava o profeta entregar o recado àquela região, àquela cidade. O homem do Antigo Testamento, ele não ouviu a voz de Deus através dos profetas. Então aí é a dispensação do Pai. O que o Pai fez? O Pai veio na forma do Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus é Deus, ou seja, a segunda dispensação, a dispensação do Filho, que durou o ministério do Senhor Jesus Cristo. Isso diverge de alguns teólogos. Alguns teólogos dizem que é 3 anos, outros dizem que é 3,5, né? Então tem uma divergênciazinha aí. Mas a segunda dispensação é a dispensação do Filho, a dispensação de Jesus. O que aconteceu? O mundo não ouviu Jesus. O que Jesus fez? Jesus morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou ao 3º dia, depois de 40 dias aparecendo para os discípulos, conforme está escrito no livro de Atos, ele foi assunto ao céu. O que ele fez? Ele veio então na dispensação do Espírito Santo. Ele veio agora em espírito e em verdade. Jesus está conosco. Eis que estou conosco, Mateus 18, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, hoje nós estamos na última dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. Então, as pessoas que são unicistas, que não acreditam na Trindade, eles não entendem as três dispensações do próprio Deus. É uma pessoa, mas em três. 3 em 1. 3 em 1.
Dispensação do Pai durou o período do Antigo Testamento, dispensação do Filho durou todo o período do ministério de Jesus, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso está escrito lá nas cartas de Paulo, é porque as pessoas não lêem Bíblia. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O próprio Deus estava aqui na pessoa de Jesus. Então Jesus é Deus. Essa doutrina unicista, ela é uma doutrina ariana, é uma doutrina gnóstica que nega a trindade, ela nega a deidade do Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina, ela diz que Jesus não é Deus. Então eu vou mostrar para os irmãos, no decorrer desse estudo, a trindade do Gênesis ao Apocalipse para você. Como eu disse, o Isaac Newton, ele não inventou a força da gravidade, ele descobriu a força da gravidade. Uma verdade, ela não se inventa. Uma verdade, ela se descobre. Agora a mentira, ela é inventada. E uma mentira, quando ela vai falar, ela é muito divulgada de boca em boca, ela acaba virando uma verdade. É o que fizeram aí, dizendo que a trindade foi inventada pela Igreja Católica. Então, se você acredita nisso, então você tem que deixar de muita coisa ainda, que você ainda faz parte do sistema do catolicismo. Como eu disse, você participa de festa de Natal, você participa de reunião no culto de Réveillon, você ainda participa de novena, de 7 quarta-feira na sua igreja, de 7 sexta-feira, então isso aí tudo é novena. Jesus, ele não chegou na mulher do fluxo de sangue e falou para ela: faz uma novena aqui de 7 dias, daqui 7 dias eu vou te curar. Não, as coisas de Deus é instantânea. Jesus chegou e curou aquela mulher. A mesma coisa aconteceu com o cego de Jericó. Jesus não chegou e falou para ele: faz uma campanha aqui de 7 sexta-feira que eu vou te curar. Então tem muita coisa da Igreja Católica infiltrada dentro da nossa igreja. Mesmo os unicistas, eles seguem isso aí também. Então nós vamos começar pelo Gênesis. Vamos começar pelo Gênesis, quando Deus criou o homem. As pessoas, elas não leem a Bíblia com cuidado. Elas leem a Bíblia igual leem jornal. Olha aqui, quando Deus fez o homem, em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. Aqui está falando no plural ou no singular, meu irmão? Você que é unicista. Eu estou lendo aqui numa Bíblia de Jerusalém. Façamos o homem à nossa imagem. Não está dizendo aqui, faça o homem à minha imagem. Está dizendo, façamos o homem à nossa imagem. Então aqui as 3 pessoas estão presentes aqui. Aqui como a nossa semelhança. Não está escrito aqui como a minha semelhança. Está escrito assim, como a nossa semelhança. Então aqui está a trindade na Bíblia. Não está escrito na Bíblia a palavra trindade. Então, uma verdade, ela não se inventa, uma verdade se descobre. Então isso aqui é descobrir as coisas profundas da Bíblia. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então aqui tem uma verdade aqui, que nós temos que descobrir. Tertuliano descobriu isso. Você não vai encontrar a palavra trindade escrita na Bíblia. É lógico que não vai. Mas você precisa de saber interpretar a escritura, meu irmão. Aqui no caso, por exemplo, lá quando Adão e Eva pecou. Vamos aqui para o Gênesis, né? O pecado entrou no mundo a partir do Gênesis 3, quando Adão e Eva pecou. E olha aqui o que está dizendo aqui. No Gênesis, capítulo de número 3, no versículo 20 em diante eu vou ler. Não, vou ler no versículo 22. Então disse Yahvé, que é Deus, se o homem já é como um de nós, tá vendo? Na Bíblia de Jerusalém está dizendo assim, ó, se o homem já é como um de nós, não está dizendo se o homem é como eu. Então aqui está dizendo no plural, nós. As 3 pessoas estão presentes aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado de ficar ensinando coisas e botando tropeço na frente dos irmãos, fazendo os irmãos tropeçar. Essa doutrina unicista é uma doutrina, isso aí chama-se heresia de perdição, meu irmão. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós vamos continuar o estudo no próximo áudio. E nós vamos mostrar para você, do Gênesis ao Apocalipse, a trindade presente. Deus abençoe a todos e até a sequência da mensagem.
Muito bem, meus irmãos, nós estamos continuando aqui com o nosso estudo sobre a Trindade. Quero dizer a vocês, se você tiver alguma dúvida sobre a Trindade, meu irmão, entre no canal do pastor Gabriel de Oliveira Porto, que é perito neste assunto, e examine lá. Lá tem uns estudos sobre a Trindade. Então, não fique por aí vendo, não fique por aí a ver navios. Não fique aí dando ouvido a heresias de perdição, meu irmão. Então aqui, ó, vou te mostrar a Trindade aqui ainda no Gênesis 11, ali na confusão da Torre de Babel ali, quando os homens fizeram aquela confusão toda lá que queria construir a Torre de Babel. Eu tô lendo numa Bíblia de Jerusalém, não é Bíblia de Ferreira de Almeida, tô lendo uma Bíblia católica de Jerusalém, que diz assim, Gênesis 11, versículo 5 em diante, vou ler aqui para você entender aqui a Trindade. Ora, Yahvé desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. Yahvé disse, eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Isso é o começo de suas iniciativas. Agora nenhum desígnio será irrealizável para eles. Olha o versículo 7, a Trindade aqui, meu irmão. Vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem. Preste atenção. Desçamos e confundamos. Está escrito aqui em quê? No plural. Não está dizendo aqui desço e confundo. Não está dizendo aqui no singular, meu irmão. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas doutrinas. Então aqui tem mais uma prova da Trindade. Agora eu vou andar mais um pouquinho aqui dentro da Bíblia de Jerusalém. Eu vou lá para o livro do profeta Isaías, aonde Isaías foi chamado. Isaías foi chamado para o ministério. O profeta Isaías, ele foi chamado para o ministério, então é para lá que eu vou agora. Vou te mostrar para você a Trindade dentro do livro de Isaías. Então a Trindade, ela está presente na Bíblia, meu irmão, do Gênesis ao Apocalipse. Isso não foi inventado, isso aqui foi descoberto. Como eu disse, uma verdade, ela não se inventa. A verdade, ela é descoberta, ela se descobre. Então no livro do profeta Isaías, eu estou lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, é quando Deus ele chama o profeta para o seu ministério. Onde que está isso aqui escrito? Está escrito exatamente em Isaías, capítulo de número 6, quando Deus chamou Isaías. Vamos aqui ler na Bíblia de Jerusalém para você. Deus aqui chamando Isaías. Quem hei de enviar? Isaías 6, versículo 8. Quem hei de enviar? Então Deus está procurando alguém. Quem hei de enviar? Deus está procurando alguém para enviar. Aí a parte B do versículo diz assim: quem irá por nós? Pronto! Aqui está a Trindade, meu irmão. Mais claro do que isso aqui, só água cristalina. Quem irá por nós? Não está dizendo quem irá por mim. Está dizendo assim, quem irá por nós? Então aqui está falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós vamos partir para o Novo Testamento. A Trindade, ela está presente do Gênesis ao Apocalipse. Mas no Novo Testamento, no capítulo de número 3, no discurso de Jesus com Nicodemos, em João 3, versículo... quando Jesus fala do novo nascimento ali para Nicodemos, olha aqui, versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus. Preste atenção, meu irmão, aqui está a Trindade. Jesus, ele nunca começava um discurso dele sem ele colocar na verdade duas vezes. Depois ele falava. Então está dizendo assim, ó, em verdade te digo. Ou na verdade te digo. Jesus colocava a palavra na verdade duas vezes, depois ele falava.
Por que que Jesus fazia isso? Porque ele colocava a trindade. Na verdade o Pai, na verdade o Espírito Santo e ele, Jesus. Então aqui está a trindade. Você vai encontrar ainda no livro do Apocalipse a expressão santo, 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 3 vezes, meu irmão. Se isso aí não for trindade, o que que é então? Santo, santo, santo. Santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito. Então você tem que entender as 3 dispensações. Se você não entender as dispensações, você vai ser um unicista mesmo. Você nunca vai entender a dispensação do Pai, que durou o período do Antigo Testamento, a dispensação do Espírito de Jesus, a dispensação do Filho, que durou todo o ministério de Jesus, e a dispensação do Espírito Santo, que é a última dispensação que nós estamos. Então a Trindade, ela está presente do Gênesis ao Apocalipse. No caso de Isaías, por exemplo, lá também vai aparecer a expressão lá, santo, santo, santo. No Apocalipse capítulo 4 também aparece. Lá no Apocalipse capítulo 4 e em Isaías, quando Deus chamou Isaías, ali no capítulo 6 ali. Eu vou ler aqui a passagem de Apocalipse, né? Para você entender. Estou lendo aqui numa Bíblia de Jerusalém. Para deixar bem claro para você, né? Aqui no versículo de número 7, que diz assim: o primeiro vivente é semelhante a um leão, o segundo vivente a um touro, o terceiro tem a face como de homem, o quarto vivente semelhante a uma água em voo. Versículo 8, os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de óleo ao redor e por dentro, e dia e de noite sem parar proclamam santo, 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 3 vezes. Se isso aqui não é trindade para você, meu irmão, o que que é então? 3 vezes. Santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo. Então não venha com essa conversa fiada de falar que a trindade foi inventada pela Igreja Católica. Não venha com isso não, que você está pregando heresia de perdição. Porque a trindade, ela não foi inventada pela Igreja Católica, ela está presente na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Antes da Igreja Católica ser fundada por Constantino no ano 312, quando o Constantino fez do Império Romano a religião oficial do Estado, antes da Igreja Católica for fundada, já existia a Bíblia, meu irmão. Então a Bíblia está falando da trindade. Então não me venha com essa história, com essa conversa fiada de que a trindade foi inventada pela Igreja Católica. Vamos aqui para Isaías, quando ele chama Isaías, mais uma vez. Onde aparece aqui santo, santo 3 vezes aqui. No ano em que faleceu o rei Uzias, no capítulo 6, né, de Isaías. Em seguida, vamos aqui encontrar aqui essa palavra aqui para você, porque está aqui. Onde fala santo, santo, santo 3 vezes. Aqui, ó. No ano em que faleceu o rei Osias, vi o Senhor, Isaías 6, estou lendo uma Bíblia de Jerusalém para você. No ano em que faleceu o rei Osias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado, a cauda da sua veste enchia o santuário. Versículo 2, acima dele em pé estavam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriu a face, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Eles clamavam, os serafins clamavam uns para com os outros e diziam: santo, santo, santo é Yahvé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. O que os serafins estão clamando aqui? Santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Ele está falando aqui das 3 dispensações, meu irmão. Ele está falando aqui da dispensação do Pai, que durou o período do Antigo Testamento. Ele está falando aqui da dispensação do Filho, que durou o período de Jesus, o ministério de Jesus. E ele está falando aqui do período da dispensação do Espírito Santo. Se isso aqui não é trindade, meu irmão, se isso aqui não é trindade, o que é então? Santo, 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 3 vezes para você.
Mais claro do que isso, meu irmão, é só água cristalina. Então pare de ficar ouvindo babuzeira, pare de ficar ouvindo unicistas, pessoas que são gnósticas, pessoas que negam a Trindade, que negam o Evangelho de João, que nega tudo na Bíblia. Meu irmão, eu ouvi o Dr. Roger Libby da Chamada da Meia-Noite. O homem é perito, o homem é da Suíça, é estudado na Bíblia, mais de 50 anos, perito, arqueólogo, o homem conhece de grego, conhece de hebraico, conhece a profundidade das escrituras. E Dr. Roger Libby disse que todas as escrituras, elas são examinadas, elas são comparadas com os textos originais. Inclusive os originais que foi encontrado em 1947, chamados pergaminhos do Mar Morto, que estão guardados debaixo de 7 chaves em Jerusalém. Dr. Roger Libby diz que ali, aqueles originais ali, eles pegaram todas as Bíblias e conferiram ali com aqueles originais ali, e estão tudo certinho. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel para com a sua palavra. Pode até ouvir algum errinho de tradução, mas não erros gritantes, negando a divindade de Jesus, negando a Trindade, negando tudo. Então, meu irmão, tome cuidado, porque nesses últimos dias surgiriam falsos mestres, surgiriam falsas doutrinas, que as pessoas iam dar ouvidos à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4. Tome cuidado, meu irmão. Fique naquilo que você aprendeu lá com seu pastor há 40 anos atrás. Homens idôneos, homens como Spurgeon, homem como Finney. Então fique, irmão, naquilo que você aprendeu, com peritos no assunto. Mas nesses últimos dias tem surgido esses pseudos conhecedores de grego e de hebraico aí, tem feito essa confusão tremenda aí nos últimos dias, meus irmãos. Tome cuidado com isso. Jesus está voltando. E uma das características da volta de Jesus seria heresias, seitas e heresias, uns sinais dos tempos. Dr. Raimundo Ferreira de Oliveira, da CPAD, ele escreveu um livro sobre isso. Seitas e heresias seriam os sinais dos tempos nos últimos dias. Tome cuidado, meu irmão. Vamos estudar a Escritura com quem realmente conhece do assunto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.